Paz seja convosco. Quero louvar a Deus pela sua vida, que mais uma vez se une a mim no dia do Senhor para buscar a sua face, buscar o seu conhecimento. Dessa forma ainda remota, nós podemos, junto com os irmãos ao redor do mundo, nos unirmos. Ainda é tempo de você se guardar. As notícias, não de jornais, não de órgãos oficiais, mas das próprias pessoas com as quais nós convivemos, elas se multiplicam em pessoas que estão morrendo por conta deste vírus. Você pode não acreditar no que os jornais dizem, você pode dizer que jornal é tendencioso, mas quando nós olhamos para a condição das pessoas que têm falecido de forma contínua, nós temos que nos preocupar. Ah, mas eu já peguei, não importa. As novas variantes, sim, é possível você pegar de novo. Ah, eu sou jovem. Os jovens estão pegando. Estão ficando nas UTIs, entubados. Ontem mesmo recebi a notícia que a irmã da minha tia faleceu ontem. E muitas outras pessoas. A minha irmã lá em São Paulo está com Covid. Seu namorado está internado. E por mais que nós estejamos numa condição muitas vezes crítica, até financeira, nós temos que entender que qualquer coisa é remediável, a vida e a morte não. Talvez você tenha que abrir mão de algum lazer, talvez você tenha que abrir mão até de uma coisa que é mais séria, necessária, para que você possa sobreviver. É uma caminhada no deserto que nós estamos tendo que passar. Aqueles que perseverarem, aqueles que abrirem mão, eles vão sair do outro lado vivos. Aqueles que não, ou aqueles que não podem, infelizmente, talvez eles não consigam concretizar a caminhada. O importante é que você esteja fazendo tudo dentro do seu alcance. Se você tem a possibilidade de ficar em casa, fique. Lazer, esquece, não estou tratando com lazer. Você pode ficar em casa, fique. Você não pode ficar em casa, saia debaixo de muita oração, com todos os cuidados possíveis, para que você, de alguma maneira, tente se proteger. Há pessoas que precisam, não adianta eu falar para a pessoa que ela tem que ficar em casa e a geladeira dela não tem nada para comer, as pessoas não têm o que comer, a luz está cortada, a água está cortada, e eu falo, fique em casa. A pessoa não vai ficar em casa, entendeu? Eu não ficaria em casa, mas numa situação dessa é uma situação extrema. A grande maioria tem saído para lazer, para shopping, para academias, para bares, restaurantes, para festas escondidas, e é para essas pessoas que a coisa é mais séria. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos. Estamos aqui, Pai querido, com o objetivo de ouvir a Tua voz. Vivemos dias maus, dias que apenas, Pai querido, a confiança no Senhor pode nos guardar. Nenhuma situação pode nos guardar, como nós temos meditado no Salmo 32, a não ser o seu refúgio. Por isso, Pai querido, nos colocamos na Tua presença. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor seja conosco. Estaremos juntos, Pai querido, por volta de 2 horas, e nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos dê direção. Somente Ele pode nos instruir. Peço também, Pai querido, que eu seja um instrumento do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa, Pai, segundo a Tua vontade, falar comigo com autoridade, e que os Teus filhos recebam, Pai querido, um recado santo do Teu altar. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais este elemento chamado paz
ele é necessário. Nós somos atribulados de todas as formas e maneiras. Aqui em Brasília iniciou-se um toque de recolher das 22 às 5. Há a possibilidade disso se estender em prazo e em horário. E nós vemos que as pessoas elas estão gemendo dores. Eu vejo semelhante à questão de Apocalipse, em que quando as pragas do Senhor dos fins dos tempos vinham sobre o povo, a grande maioria, ou melhor, naquele contexto a totalidade maldizia o nome do Senhor. Nós estamos aqui vivendo uma praga, algo que nós temos ocorrência na humanidade 2, 3 vezes desde o início dos tempos dentro do mundo conhecido. E as pessoas elas têm falecido e morrido. E você só pode contar com Deus. Você só pode contar com o Senhor. Para que você possa conhecer mais a Ele, nós nos reunimos nos domingos pela manhã. O culto noturno ele não é mais importante que a dominical e vice-versa. São tempos distintos. São tempos que nós utilizamos para formas diferentes. A parte da manhã, que é o que nós vamos fazer hoje, agora, é de ensino. Se a gente tivesse realmente de uma forma pública, você poderia fazer perguntas. Dentro desse contexto você pode mandar as perguntas, as pessoas têm mandado perguntas pelo WhatsApp. Pastor, o que é isso, o que é aquilo? Eu não concordo com isso, eu acho que é aquilo outro. E aí a gente pode fazer um atendimento pós-dominical. Mas esse é um tempo de ensino, é um tempo para você conhecer um pouco mais do seu Deus. Deus que você diz que conhece, mas que muitas vezes pelos seus atos, pelos seus pensamentos, atestam que você não o conhece. Estamos estudando os 10 mandamentos. Não é algo que ficou no passado, não é algo que é caducado, não. A lei moral de Deus, e nós já falamos por isso lá atrás, a lei moral de Deus ela nunca vai ser vencida, nunca vai cair por terra, nunca vai deixar de ser exercida. O que caiu por terra é a lei cerimonial, aqueles rituais, aquelas coisas, na sua grande maioria, eles caíram, não há mais necessidade de sacrifício. Então, o sacrifício já foi feito na cruz. Não há vestes especiais. O local onde nós congregamos, apesar de nós termos respeito por ele, ele é um local normal. Você sai daquele local, ele pode virar uma pizzaria, uma danceteria, uma boate, sei lá, qualquer coisa. Entendeu? A santidade não está no local e nem nas coisas, e sim nas pessoas. E nós já estamos no 7º mandamento. Na verdade, se Deus assim o permitir, nós estaremos finalizando hoje o 7º mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20. Abre aí, por gentileza. Êxodo capítulo 20. Não se canse de ler o texto sagrado. Talvez você tenha lido as primeiras vezes e agora você não quer mais. Leia, continue lendo. É importante que isso fique gravado no seu coração. Assim diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo,
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Palavra do Senhor. Semana passada, meditamos no primeiro e no segundo período. Vamos fazer um breve resumo desse 7º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 14, com o título Não adulterarás. Conforme nós dissemos, nós pegamos como exemplo a desobediência de Davi e a obediência de José. Falamos na semana passada que Jesus explicou que o adultério, a relação sexual ilícita, ela inicia a prática dela na mente. Não é algo que simplesmente ocorre, não é algo que, bomba, aconteceu. Como nenhum outro tipo de pecado. As coisas elas não acontecem do nada. Elas vão sendo construídas, elas vão sendo, vamos dizer assim, fermentadas dentro do coração, até que seja colocado realmente em prática. Falamos que a moralidade bíblica, ela sempre foi contrária às coisas do mundo, mas o que nós temos visto hoje é que cada vez mais o comportamento do mundo tem entrado nas igrejas, tem contaminado os cristãos, e a máxima não tem nada a ver, deixou o lábio dos jovens para tomar a vida de idosos, crianças e todas as pessoas. Deus ele é puro e reprova a imoralidade e a impureza sexual, seja por pensamento, seja por ações. Se você pratica ações, você tem que parar de praticá-las. Se você não as pratica, mas na sua mente está ocorrendo, você tem que lutar contra a sua mente. É todo um processo de desintoxicação, é todo um processo de você se limpar em relação a esta pecaminosidade. Esta constatação, ela tem que nos levar à cruz, não há outro lugar. Eu estou dando um curso pela internet, para o pessoal da faculdade, distúrbios da sexualidade, e eu falo para as pessoas, a única forma, o único meio que a pessoa tem de se limpar e se purificar é ir para a cruz, é arrependimento, é pedido de perdão, não tem outro jeito. O 6º mandamento que nós tínhamos tratado antes enfatizou a santidade da vida. O 7º, ele fala da santidade do matrimônio e da família. O problema é que dentro das igrejas isso tem ocorrido com frequência. E aí eu estava pesquisando agora hoje pela manhãzinha, 5h30, 6 da manhã, 6 e pouquinho, e eu estava lembrando do caso do evangelista, não é da minha época, eu fui me converter bem mais para frente. Jim Swaggart, um grande pregador da Assembleia de Deus, e ele era uma pessoa que chegou a encher o Maracanã com cristãos em cruzadas evangelísticas. Até que em 1987 ele foi visto em um motel com uma prostituta, e aí foi se descoberto que aquele homem ele tinha uma vida totalmente degenerada fora dos púlpitos. Igrejas fecharam, pessoas abandonaram a fé dentro da igreja. Então esse é o pecado que todos estão sujeitos a ele. Falava na sexta-feira com os meus alunos em que uma das coisas mais graves é exatamente o contexto do adultério, da pornografia, desse sexo ilícito, porque nós somos bombardeados em todas as mídias, em todos os lugares. Cada vez mais as pessoas elas usam desse artifício para atrair pessoas. Comentava com eles que eu estava vendo na sexta-feira, que é meu dia de folga, ou às vezes é folga, né? E aí eu estava lá olhando um programa esportivo e tinha uma moça lá muito bonita lá comentando, e realmente ela sabia do que estava falando, mas ela estava extremamente sensual no vestir. Ou seja, para que aquilo se a pessoa está comentando sobre futebol? Não poderia estar com uma camiseta, não poderia estar com uma calça de brim, não, mas estava totalmente produzido, e aquele objetivo ali é simplesmente para atrair o olho das pessoas.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse pecado ele está por todos os lados. Maior dano ainda tem ocorrido porque as pessoas dentro da igreja, não vou falar fora. Fora, quem domina é Satanás. Quem domina é os pensamentos do mundo. Falando dentro, o problema é que as pessoas que são pegas nesse pecado, ou que se veem convencidas pelo espírito desse pecado, em vez de se arrependerem, em vez de buscarem a mudança de comportamento, o que acontece é que elas se revoltam. E se revoltam contra Deus. Se revoltam contra o sistema. Elas não procuram corrigir o erro e o pecado, não, elas tentam adaptar. Então cada vez mais a gente vê igrejas fundadas aceitando a pecaminosidade, em especial sexual, para que as pessoas elas fiquem contentes. Uma grande denominação, alguns meses atrás, mudou o seu estatuto, porque grandes pastores da sua denominação, com um recolhimento de dízimo e oferta muito grande, eles estavam abandonando as suas esposas e casando com outras, mais jovens. E aí, para dar uma ajeitada, eles mudam o estatuto e falam, não, porque passou. Essa palavra ciclo é uma palavra maldita, entendeu? Que passou o amor, então a pessoa pode fazer o que ela quiser. Falamos também na semana passada um pouco sobre o homossexualismo, em que essa prática nunca foi considerada doença ou tendência natural, mas um pecado condenado pela palavra de Deus, mas cada vez mais ela tem sido aceita. Falamos sobre duas maneiras que Satanás usa para destruir o casamento. Sempre é a condição da mentira. Eu não a amo mais, eu não o amo mais, já passou o que eu sentia por ela, por ele. É a palavra que eu disse para você, é o ciclo, o maldito ciclo. Como se tivesse um tempo para você amar e um tempo para você abandonar a sua esposa. Não, mas eu vou lá para Eclesiastes, tem momento que é para amar e para deixar de amar. Não, não tem nada a ver com o matrimônio. O matrimônio é feito um voto entre você, homem, e Deus, você, mulher, e Deus. Não tem, o teu compromisso não é horizontal, o teu compromisso ele é vertical. E a pessoa vem com essa conversa de ciclo. Lembro que há um tempo atrás um casal saiu da nossa igreja e quando eu fui conversar com eles, ele falou, pastor, acabou o ciclo. E eu falei, que conversa é essa de ciclo? E é uma palavra como essas muitas que têm sido lançadas para a gente, é resiliência, é o ciclo, comecem a falar um monte de palavras que são reais, tem a utilização, mas que você começa a usar ela fora do contexto para que possa justificar a sua vida. Amor não é um sentimento, é decisão. E a gente fala bastante hoje com uma palavra chamada transtorno, em que tudo hoje é transtorno. Então, se eu tiver atração por menores sexualmente, eu tenho um transtorno. Transtorno de atração ao menor está lá no manual de doenças mentais. Aí eu tenho que entender. Então, na minha época de batalha espiritual, a gente dava nome pro demônio. Então, se a pessoa ela era permissiva sexualmente, é porque ela estava sendo possuída pela pomba gira. Então a culpa não é da pessoa, é da pomba gira. E o ser humano ele sempre procura, desde Adão, a pôr a culpa em alguém que não seja ele. E as pessoas hoje falam dos transtornos. A culpa é do transtorno. É o transtorno que está fazendo você assim. Entenda que amor não é sentimento, amor é decisão. Casais decidem ficar juntos. Excluo violência, excluo todas essas coisas extraordinárias. Estou falando do normal. Pessoas se separam porque não gostam, um gosta de macarrão de uma forma, outro gosta de macarrão de outra forma. Se separam porque um gosta da toalha fofinha, outro gosta da toalha mais sequinha. Gente, as pessoas elas estão se separando por banalidades. Banalidades que não são resolvidas pontualmente no momento que ocorrem, e quando aquela bola está daquele tamanho, ela explode, mas é por coisas pequenas. E você tem que decidir reconstruir o seu casamento. Decidir resolver o problema. Porque é um segredo que eu te conto. Esse problema vai ocorrer no outro, e vai ocorrer no outro, e vai ocorrer no outro. Pergunte para as pessoas que têm 10 casamentos o que aconteceu. A coisa ficou tão banal que as pessoas elas não lutam mais.
Outra frase interessante e maldita e maligna é que eu tenho direito à minha própria felicidade. Cada vez mais as pessoas elas têm colocado o seu eu na frente de tudo. Ninguém está preocupado com o filho, ninguém está preocupado com o cônjuge, não está preocupado com o dano na igreja, na sociedade, ninguém está preocupado, porque eu tenho direito. Essa é a outra filosofia, além do ciclo que tem sido implantada. Meu corpo, minhas regras, minha vida, eu que mando, eu faço o que eu quero. Eu tenho direito a fazer o que eu quero com o que é meu. E não é assim que as Escrituras nos ensinam. Você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades. E as pessoas elas têm passado por cima dessas responsabilidades porque elas acham que elas têm direito à felicidade. Vi uma série ontem com a minha filha, e aí a moça, entendeu, que já tinha se envolvido sexualmente com o rapaz, estava lá no altar, teve todas as oportunidades de dizer que não queria, estava no altar, e aí o rapaz se levanta e fala: eu amo você, vamos fugir. E aí ela pensa em quem? Ela pensou na mãe dela, no pai dela, na família dela, no noivo dela, na sociedade, em todo mundo que estava ali, todo mundo que participou, que comprou presente, todo o dinheiro que foi gasto. Ela estava preocupada? Não, ela está preocupada com quem? Com a sua felicidade. E ela sai correndo, de mãos dadas, de véu. Que cena linda e maravilhosa, irresponsável. Irresponsável. É o que as pessoas têm feito. Em nome da pretensa felicidade, fazer o que querem. E isso está errado. E isso a gente vê na Bíblia. O nosso caso de estudo de um exemplo errado é Samuel, é Davi. Abre aí por gentileza, 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler alguns trechos. 2 Samuel, capítulo 11. Apenas uma observação. Na semana passada, a minha esposa me questionou sobre o exemplo de Davi, que era não matarás, na semana retrasada. E realmente eu me equivoquei nas ideias. A gente tem que sempre entender que as pessoas elas têm exemplos positivos e negativos. No caso de Saul, Davi ele agiu de uma forma bíblica. Na forma em relação a Urias, o Eteu, esposa de Batseba, que nós vamos falar hoje, ele agiu como um assassino, então ele não é exemplo. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1 em diante, diz: decorrido um ano do tempo em que os deuses costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Ou seja, Davi deveria ter ido para a guerra e ele ficou em casa, sem fazer nada. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Errado, posição errada. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço, não tinha nada para fazer, da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu, abre aspas, o seu amigo, um guerreiro que sempre lutou com você, na época que você não era nada, andava com você, Urias o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu, ficou grávida, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi, ele arquiteta todo o plano. E aí o que acontece na sequência do texto, se você ler, você vai ver que quando ele recebe a notícia que ele tinha engravidado uma mulher que não era esposa dele, ele faz o quê? Ele tenta encobrir o problema. Chama Urias do meio da guerra e fala: Urias, vem cá. E Urias vem: como é que tá a batalha? Ah, tá assim, assado, tal, estamos ganhando, tá desse jeito. Faz o seguinte, Urias, vai lá na tua casa e vai dormir com a sua esposa. E ele fala: de jeito nenhum. Os meus soldados estão lá esperando, entendeu? Na guerra, morando em tendas, às vezes não tem tenda, no luar. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E Davi insiste.
E Davi embebeda ele e faz todo o possível, tentando fazer com que aquele homem fosse para casa, dormisse com a sua esposa, e alguém pudesse falar assim: ah, Urias, você teve um filho. Como Davi não conseguiu dobrar Urias, ele manda matar Urias. Manda uma cartinha e fala: Urias, você faz um favor para mim? Faço. Leva essa cartinha para o general Joabe. E lá na cartinha tá: põe ele no lugar mais grave, mais sério, e tira todo o reforço para que ele morra. Quando este homem pegou a carta, foi colocado lá no local, logo ele morreu. Davi recebe o recado. Ele espera um pouquinho e leva a esposa dele para dentro de casa e chama ela como esposa. Natan vem com a cinta e dá na lomba de Davi. E aí Davi se arrepende. É possível que todos conheçamos a história de como Davi cedeu à tentação e quebrou o 7º mandamento, adulterando com Batseba. Esse foi um episódio negro em sua vida, que o afastou da comunhão com Deus e que trouxe graves consequências à sua vida e à vida da nação que liderava, até que ele caiu em si, cheio de arrependimento real. Ele teve pelo menos 9 meses de gestação daquela criança para se arrepender, e ele não se arrependeu. A criança nasceu. E aí Natan vem e fala que a criança iria morrer. Ele coloca roupas de saco, se humilha na presença de Deus, mas a criança morre. Costumamos identificar adultério, fornicação, que é o sexo, atividades sexuais entre solteiros, impureza sexual como pecados da juventude. Não, isso é coisa dos jovens. E realmente na televisão, se você assistir qualquer tipo de série, qualquer tipo de filme, vai aparecer os jovens a partir dos seus 13 anos para cima como enamorados, apaixonados, sexualmente ativos, como uma coisa linda e maravilhosa, um ato de amor. É realmente o amor de Deus sendo transbordado na vida daquelas pessoas. Mentira! Note, entretanto, que Davi, em sua juventude, ele foi corajoso. A história de Davi é um reflexo contrário da sociedade de hoje. Davi, na época que ele era jovem, ele era corajoso. Na juventude dele, sabe o que ele fez? Ele enfrentou Golias, um homem com uma estatura para cima de 2 metros, quase 3 metros, grande. Estávamos lendo outro dia lá, homens daquela linhagem lá tinham 6 dedos na mão, 6 dedos no pé, cada mão, 6 meses, 24 dedos. Eram enormes dentro da condição daquela época. Hoje talvez não fosse tão assim, seria grande, mas não seria tão. Mas naquela época, a altura seria padrão, seria 1,70, uma pessoa alta, 1,70. Talvez Saul, que era encontrado como um homem show, top, ele tivesse 1,70. Então as pessoas eram mais baixas, elas vinham crescendo com as gerações. Note, entretanto, que Davi em sua juventude foi corajoso e fiel em sua devoção a Deus, tanto que foi o nosso exemplo no mandamento anterior, como cumprimento do 6º mandamento. Ele não matou Saul. Agora, já maduro e experiente, cai na cilada de Satanás, mas a culpa não é de Satanás, é do coração, porque só encontrou local no coração de Davi, porque o coração dele estava fora do centro de Deus. Pecado gera pecado, e logo a seguir ele quebra também o 6º mandamento. Ele primeiro adultera e depois ele mata, mandando matar o esposo daquela com quem havia adulterado. A lição para nós está expressa em 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para tragar. Você está em pé? Fica esperto. Não abandona a sua vida. Se você começar a olhar a nível horizontal, talvez você se veja numa condição superior aos seus irmãos e irmãs dentro do conhecimento da palavra. E isso faz com que você fique mais relaxado. Você deixa de ler, você deixa de orar, você deixa de buscar a figura do Senhor. O seu tempo vai sendo cada vez mais
completado por outras coisas. E eu volto de novo a bater na tecla da oração. Tudo tem ocupado o teu tempo de oração, até tua má vontade. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no mercado. Cada vez mais a reunião de oração ela tem diminuído a quantidade. Hoje é relegado em regra a mim, ao Sebastião, ao irmão Cláudio, que está enfermo, ele tem falhado, mas por causa de enfermidade, a irmã Naudiceia, a minha mamãe em São Paulo, o irmão dela de igreja lá, irmão Campos, 6. O Alice às vezes aparece, bem pouco, aparece. A minha esposa, e só a Menísia, Menísia também fiel. Só para você ver o nível de compromisso, por exemplo, da Menísia, nós mudamos o sistema de conexão na quarta-feira, porque diminuiu, então não vou usar um aplicativo que estava dando problema e fiz as ligações do WhatsApp. A Menísia, ela não conseguia falar, porque cortava a ligação dela, mas ela ficou a hora inteira de oração, ouvindo e concordando em silêncio na casa dela lá, conectada. E você não tem tempo, está cansadinho, acha que não é legal, que não sei o quê, toda sorte de desculpas. Isso faz o quê? Com que você se afaste de Deus? Tudo vai ser prioridade? 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado. Você acha que dentro da sua espiritualidade ninguém te abala? Abala sim. Abala sim. Eu lembro daquela passagem em que Pedro estava com Jesus e Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu intercedi por você. Até Pedro, que andava com Cristo, era. E aí você não é suscetível a isso? Segundo, o ócio, o fazer nada, foi um campo fértil para que os maus pensamentos desabrochassem na cabeça de Davi. Você tem ficado muito tempo sem fazer nada. Está em pandemia, está em casa, usa o tempo com sabedoria. Quer ver uma série no Netflix? Veja. Quer jogar um videogame? Jogue. Mas tenha tempo para o Senhor. Davi, ele estava sem fazer nada, e isso foi o campo fértil para que os maus pensamentos desabrochassem na sua cabeça. Enquanto seus súditos se ocupavam em defender a nação, ele passeava pelo palácio. A ociosidade deu abrigo aos pensamentos pecaminosos e sensuais, levando-o à quebra do 7º mandamento. Vamos nos guardar e ocupar os nossos pensamentos, priorizando os preceitos de Deus e o seu trabalho juntamente com os nossos afazeres. Organize o seu dia. Organize o seu dia. Não vai deixar tudo para ser feito no domingo. Pastor, eu não posso participar da dominical, eu não posso participar do culto, porque eu tenho roupa para limpar, eu tenho uma casa para limpar. E os outros dias? E o tempo que você desperdiçou, por que não usou para fazer isso? Há situações que são reais, sim, mas a grande maioria é uma grande baboseira que não engana nem você. Se você olhar no espelho, você não se engana. Entendeu? Olha no teu espelho e fala assim: eu não participo da reunião de oração e vê se você consegue se enganar. Você não consegue. Mas, quando você está com problema, quando você está com dificuldade, aí você pede oração. Mas quando os outros estão com dificuldade, você não tem tempo. O ócio, o fazer nada, fez com que Davi caísse. As consequências desses pecados foram terríveis. Não acha que ficou ali apenas naquele contexto, não. O assassinato, o adultério, isso foi passando de geração em geração como se fosse uma grande mar de lama. A gente vê um filho dele violentando uma filha de mães diferentes. Ele vê filho dele matando outro filho, filho perseguindo ele. A vida de Davi, depois daquilo, foi um inferno. As consequências desses pecados foram terríveis. Quando lemos 2 Samuel 11, 12, não vamos ler, verificamos que Davi realmente se arrependeu. No entanto, àquela altura, uma família já estava destroçada.
Uma vida já havia sido ceifada, e mais uma criança haveria de perecer. Além disso, Davi experimentou uma tremenda angústia por necessidade de perdão. Salmos 32 que nós estamos meditando e Salmos 51 também. Tanto um como o outro são salmos em que Davi ele expressa a angústia do seu coração pela pecaminosidade das suas ações e a falta de arrependimento. Realmente a palavra de Deus imprime seriedade a esse assunto. Não é algo que pode ser tratado levianamente. Devemos estar alertas em oração e estudo das Escrituras, pedindo misericórdia divina sobre a nossa vida e pelos casais cristãos, encorajando-os a se amarem na verdade do Senhor. Mas como que você vai fazer isso se você não tem um tempo de oração, você não tem um tempo de devocional em que você acorda pronto para ir para o trabalho, e mesmo que não tenha trabalho, você acorda tarde porque você está cansadinho? Consegue despender 2, 3 horas na frente da televisão com diversão, lazer, perda de tempo, mas na hora do tempo do Senhor. Fidelidade de José é o exemplo positivo. O nosso bom exemplo de cumprimento à lei moral de Deus com relação a José, ao adultério, é o de José, que está lá em Gênesis 39, anteriores e depois. A história de José é a história de uma pessoa que nasce fora do tempo, digamos assim. O cara é uma pessoa diferente. Sonhos, visões. E os seus irmãos, eles ficam incomodados. Irmãos que são irmãos filhos de concubinas, porque a mãe de José não conseguia dar à luz. E aí começou uma verdadeira guerra entre as amantes, entre as pessoas que estavam ali, as servas e tal. E aí 12 crianças nascem. Na verdade 11, depois que Benjamim nasce. E aí José ele era diferente. Ele era o filho da promessa. E as pessoas elas tinham inveja dele. Em certo momento José, ele está procurando seus irmãos porque ele é realmente colocado de lado. E os seus irmãos estão lá em festa, não estão nem aí com os negócios do pai. E vem ele e fala assim, lá vem o sonhador. E pegam aquele rapaz e jogam num buraco. Vamos matar ele. E pega as roupas dele, rasga, mata um animal, joga sangue e fala, olha, o teu filho morreu. E aí está passando uma caravana de ismaelitas, filhos de Ismael, descendentes de Ismael, e vendem ele por escravo. Por consequência, aqueles homens vendem para Potifar, lá no Egito, ele como escravo. Mas sob ele estava a bênção de Deus. E ele começa a crescer na casa do seu senhor. Até que chega um momento em que aquele alto funcionário de Faraó fala assim, você cuida de tudo na minha casa. Eu não apito nada. E ele começa a administrar e o seu senhor começa a ficar bem de vida. E ele estava na presença do Senhor. Aquele homem estava fazendo os afazeres com excelência, mas havia a figura da esposa de Potifar, que começou a desejá-lo. E várias vezes tenta seduzi-lo e ele escapa daqui, escapa de lá, até que um momento, aquele homem José está andando pela casa, não sem fazer nada, mas procurando o que fazer. E ele percebe que não tem ninguém. E aí ele encontra a sua senhora num local. Ela tinha mandado todo mundo sair da casa para que ela pudesse estuprar ele, literalmente. E aí quando aquela mulher chega e tenta forçar e ela não consegue, ele pega, ela arranca as roupas dele, ele sai correndo. Não é que ele saiu pelado, é uma túnica, alguma coisa que estava por cima. E aí ela envergonhada, ela acusa ele e aquele homem ele é preso. Essa é a história de José. E aí depois disso Deus o exalta, usa ele para salvar, inclusive os irmãos dele que tinham entregue ele, o seu pai, sua família e toda a história do povo de Israel. Ele, José, possuía intensa convicção de sua necessidade de se manter puro como um servo do Deus Altíssimo. O texto nos diz que, como depois de ser vendido como escravo pelos irmãos, foi comprado por Potifar, comandante da guarda egípcia. A Bíblia registra ainda que José era um homem jovem, formoso de porte e de aparência.
Como tal, foi alvo da luxúria e cobiça da mulher de Potifar. José se recusa, não trairia aqui na terra aquele homem que tinha depositado a confiança nele e também não pecaria contra Deus. Lá no verso 9 fala, eu não posso pecar contra o meu Deus. A mulher não desistiu e continuou insistindo até que o acusou falsamente de ter sido ele agressor da sua honra. Isso provocou a ira de Potifar e José foi colocado na prisão. José não relutou em colocar em risco a perda da sua condição social e dos seus privilégios para se manter fiel ao Senhor e seus compromissos na terra. Esse é o exemplo de José. José, ele tinha tudo a perder. Talvez ninguém soubesse aquilo, mas Deus iria saber. José sabia disso. E aquilo para ele era o suficiente. Ele não teve vergonha de fugir. Ele estava mais preocupado em agradar a Deus do que pôr em risco o questionamento da sua masculinidade. Artifício tão utilizado por Satanás para levar muitos à quebra do 7º mandamento. Eu tenho que defender a minha honra. Eu tenho que defender a minha masculinidade. Como que eu vou rejeitar ter relação com uma mulher? Como? E as pessoas elas caem nesse engano, se sentem a última bolacha do pacote, aquela garrafinha de água gelada no deserto. Não, eu sou tão especial. Ele não teve vergonha de fugir. A fidelidade de José foi reconhecida e recompensada por Deus, que o abençoou em toda a sua vida. Depois daquele fato, quando você continua vendo a história de José, ele que ficou preso, depois de um tempo, por uma série de situações, ele sai. O faraó teve um sonho. Deus concedeu a José aquela interpretação de sonhos. É colocado como alguém apenas abaixo de Faraó. Ele já era bem colocado abaixo de Potifar. Agora ele era o segundo homem no Egito. Egito que seria comparável, por exemplo, à década de 80, na época da Guerra Fria, época da década de 70, em que os Estados Unidos era a superpotência mundial. Egito era assim. E naquele momento, José, ele era considerado o segundo homem, o cara poderoso, ele mandava e desmandava, porque ele honrou a Deus. Jesus Cristo, os apóstolos e o 7º mandamento. Acabou o horário. Vamos mais um pouquinho. O adultério é o pecado destacado por Jesus como sendo grave o suficiente para quebrar até o laço do matrimônio. Mateus capítulo 5, verso 32. Mateus capítulo 5, verso 32. Diz assim. Vamos do 27. Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a, lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Apenas uma pausa. Não é para você arrancar o seu olho, não é para você arrancar a sua mão. Mas você pode muito bem abrir mão do seu celular, das suas mídias sociais, do seu Instagram, do seu Facebook, tudo aquilo que te atrai, entendeu? Isso chama-se amputação radical. Não é de membro, mas é de coisas que te levam para o pecado. Verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus Cristo ele vem falando que o adultério ele é uma condição em que o laço faz assim, ó. Claro que sempre atrelado à dureza do coração. Sim, você pode perdoar. Sim, você deve perdoar. O adultério, ele não é diferente da mentira que você pratica e Deus perdoa. Não é diferente da sua falta de zelo com as Escrituras e Deus perdoa.
Eu posso me exasperar na repreensão por causa da reunião de oração, mas quando você pede perdão para Deus, Ele te perdoa. Então o adultério nessa condição, ela não é mais grave do que qualquer outro pecado. E você pode sim perdoar, se você quiser. Mas pela dureza de coração pode ser que você não perdoe. Nós vamos dar uma pequena pausa. Daqui a 15 minutos nós estaremos retornando para dar continuidade a ouvir o que Jesus fala sobre o adultério. O que os apóstolos falam sobre o adultério. Que Deus te abençoe, que nós possamos nos encontrar após o intervalo. Eu espero que você não suma, mas que você volte. Te abençoe em nome de Jesus.